custo-benefício fácil. E hoje a gente vai falar um pouquinho de Go e do Google Cloud. Tá? Imagino que muitos de vocês já conhecem um pouco do Go, pelo menos, então a gente não vai aprofundar muito em detalhes da linguagem. E o objetivo é focar um pouco em como utilizar o Go dentro do GCP. Tá? Então a ideia é a gente falar um pouquinho de todas as opções aí de hosting, que eu consigo rodar código da minha aplicação em Go na plataforma de nuvem do Google. Ok? Então a gente vai falar um pouquinho do que é o GCP, do que é o Google Cloud Platform, como surgiu essa plataforma, que investimento que o Google fez em tecnologia dessa plataforma, o que aconteceu aí nos últimos 11 anos, que é basicamente o tempo de vida do GCP, onde que ele está hoje no mercado. E a gente vai falar um pouquinho de todas as ofertas aí de computação do GCP. Como infraestrutura as a Service, eu inventei uma sigla nova, que é o Container as a Service, porque eu não achei uma denominação adequada aí, então eu inventei uma. O Web Engine seria um completo as a Service, um PaaS, né? E o que está bem na moda, bem no oba-oba da vez, o Serverless, que é o Cloud Functions, inspirado bastante nos concorrentes da AWS, o Lambda. E a gente vai terminar falando de algo que possivelmente é a próxima onda nessa pegada aí de servers de computação, se você não gerencia diretamente muito da infraestrutura e consegue concentrar mais tempo na sua aplicação propriamente. Bom, vamos começar então falando o que é o Google Cloud Platform, como que ele começou, né? Sempre que a gente fala de nuvem, na verdade o que a gente está falando é um computador de alguém, né? Uma outra pessoa que está alugando esse computador para você, que está emprestando esses recursos computacionais. Mas, apesar desse meme ser um pouco verdadeiro, né, tem um artigo do Jack Wallen, que é um cara que produz vários artigos aí na parte em especial de open source, né, mas ele publicou num dos artigos dele uma resposta, digamos assim, a esse meme. No fundo, o que está acontecendo é que a empresa que está hospedando esse computador não está te emprestando somente o hardware, não está te emprestando somente memória e CPU, ela está emprestando também todo o pool de profissionais, em especial do Google, que tem um tipo de profissional que chama Site Reliability Engineering, um tipo de profissional dedicado em garantir uptime de sistemas, que não é uma coisa fácil, né? Para quem trabalha com sustentação, ela sabe que a vida de produção é pauleira, pega fogo o tempo todo, o cliente não consegue fechar o pedido, o boleto não está com a data de vencimento certa, mas mais do que isso, quando a gente vai para a camada de infraestrutura, o hardware está afadado, está destinado a falhar, assim como o nosso software vai acabar em algum momento falhando. Então, pensando em escalar essa infraestrutura, o que essas empresas de nuvem estão oferecendo para a gente, na verdade, é também um grande pool de serviços que estão agregados ali junto com esse aluguel que você tem da tecnologia, do hardware em si. O GCP, o Google, já sempre teve dentro de casa data centers enormes, gigantescos, com uma série de recursos, com o máximo de uptime, com links dedicados de fibra passando pelo oceano, conectando os usuários aos sistemas. Então, o que aconteceu mais ou menos aí em 2008? Alguns desenvolvedores do Google, como a maioria dos produtos do Google nascem, eles começaram a ver que tinham muita oportunidade de usar boa parte da infra e também das tecnologias do Google para construir não só aplicações dentro de casa, mas emprestar para as pessoas fazerem fora também. E aí surgiu a primeira oferta aí do que na época nem existia o termo Google Cloud Platform, começou com o App Engine. Ele foi lançado em 2008 como um beta release, como preview. A pegada era você ter uma plataforma de desenvolvimento onde você joga a tua aplicação lá e ela funciona sozinha. Você não precisa fazer nenhuma configuração, literalmente. Você coloca o código e teu código roda nesse pool de serviços que compõe o App Engine para você. Só que isso deu super certo, estourou, atraiu vários desenvolvedores, apesar de ser algo não muito convencional para a época. O convencional da época era você usar servidores de infraestrutura, onde você monta a sua maquininha com tanto de memória, tanto de CPU, hospeda, instala o seu Linux, o seu Windows, etc. e coloca a tua aplicação lá dentro. Então a abordagem aqui era muito diferente, muito inovadora e foi dando muito certo, atraiu muito público e aí virou um produto oficial do Google e aí começaram a surgir outras necessidades desses próprios usuários.
Então, em 2010, surgiu o Cloud Storage, seguido aí da oficialização do App Engine como um produto oficial do Google, e aí a partir daí se startou de vez o que hoje é o GCP, e aí só foram adicionando cada vez mais serviços e mais produtos, alguns inclusive que são bem diferenciados dos demais do mercado. Então, quando você fala, por exemplo, do BigQuery, do próprio Cloud Spanner, são infraestruturas, são tecnologias que são o resultado de vários anos de pesquisa científica em sistemas distribuídos, em tecnologias de replicação, de redundância, fora toda a energia e o expertise gasto no uptime desses sistemas, na escalabilidade e na resiliência também. E esse ano, né, especificamente, o Cloud Run, que a gente vai falar lá no finalzinho, e o Anthos, que são duas ferramentas aí que vieram revolucionando já algumas abordagens, mesmo em comparação com as ofertas que o Google mesmo já tem. Onde que o Google está assim, olhando para o mercado de nuvem, né? Quem aqui já conhece o GCP, já conhecia antes? Está até melhor do que eu esperava, gente. O Google já está aqui encostando nos grandes players do mercado. Esse quadrante aqui é o quadrante da Gartner, onde você está balanceando, onde eles estão pontuando visão e capacidade de atingir essa visão, tá? Então a Microsoft está mais visionária do que ela consegue entregar, na opinião, na avaliação da Gartner. A Amazon, por inclusive ser a pioneira, já está entregando tudo que ela tem de visão. E o Google está aqui timidamente, mas já oficialmente em 2009 nessa posição aí do primeiro quadrante, né, do quadrante mágico ali, dos líderes do mercado. Então o Google é segundo a Gartner, é o terceiro no mercado de computação em nuvem. Bom, tudo ok assim aqui? Então agora vamos falar um pouquinho de como a gente vai poder usar o nosso código em Go dentro do GCP. Apesar de eu gostar muito do Google, eu não sou afiliado, sou um disclaimer, né? Porque senão, pô, esse cara fala com tanto gosto do Google que ele é funcionário do Google. Não sou, tá? Sou da BF, mas a gente já usa o Google Cloud e serviços do Google há muito tempo, né? Quase uma década, inclusive. Então, é mais por familiaridade mesmo. Bom, para a gente ter um baseline para comparar todas as opções de hospedagem, a gente vai usar esse Hello World aqui, tá? Nada de muito sofisticado. Basicamente, uma variável de ambiente para eu saber em qual porta a minha aplicação vai ouvir, o mapeamento do handler, o start aí do meu servidor na função main e o meu handler na minha função hello, que escreve olá e o nome na query string. Nada de muito sofisticado. Quer dizer, é um código super avançado de exemplo. Como que eu faço então para pegar essa aplicação, esse Hello World, e hospedar ele na nuvem? Bom, a primeira opção que a gente pode usar é a opção mais clássica, que geralmente vai ter algumas aplicações, que é você alocar infraestrutura mesmo, como serviço. Eu quero uma máquina virtual, quero que essa máquina virtual tenha uma capacidade de memória, de CPU e um espaço em disco para hospedar minha aplicação em Go. Tá dando para vocês verem o branquinho aqui também? Então, no Compute Engine, ou seja, numa hospedagem de infraestrutura como serviço, basicamente eu vou pegar o meu programa, compilar ele e rodar ele na minha máquina virtual, certo? Então a primeira etapa é compilar aqui no nosso programinha, o build, garantindo aqui, né, normalmente é legal você usar esse build, especialmente se você está usando, por exemplo, um OS que é o Mac ou Windows e vai hospedar na VM, que geralmente vai ser Linux, e startar uma VM. O Google Cloud tem uma ferramenta de linha de comando, que é o G-Cloud, tá? E nessa ferramenta você faz toda a gestão da infraestrutura, certo? Então eu consigo startar máquinas virtuais, consigo startar e controlar meus aplicativos da Engine, as funções, etc. Eu consigo concentrar tudo por aqui. O legal é que você consegue fazer sua infraestrutura ser reprodutível, ou seja, eu tenho como gerar scripts que constroem e levantam esse stack inteiro de infraestrutura. Então, uma vez que o programa está pronto e que eu tenho onde hospedar ele, eu vou simplesmente publicar o aplicativo. Óbvio que essa segunda linha aqui é só para fins didáticos, tá? Não é assim que você vai rodar seu programa em produção, num ambiente oficial, mas só para ilustrar que hoje a ideia é você copiar o seu binário lá para a máquina virtual,
seja de fora, né, da VM ou como um startup script, baixando ele do bucket do Google Storage, por exemplo, e você deixar o programa rodando. Tá? Com o programa rodando, então para rodar o programa aqui, eu tenho que setar aquela variável de ambiente da porta, eu libero o firewall para acessar a VM. Tá? Então, por padrão, toda VM que nasce lá no Google Cloud, ela fica com todo o firewall de entrada bloqueado. Eu tenho que liberar cada uma das portas sob demanda. Então, por isso que geralmente você faz essa etapa. Aqui eu estou permitindo as conexões de entrada na porta da minha aplicação de qualquer IP externo com a prioridade 1000, que é onde ele vai rodar primeiro lá na ordem, né, de firewalls do GCP. Depois desse passo, está tudo prontinho, a minha aplicação vai poder ser visualizada na hora que eu acessar o navegador a partir do IP da VM que eu criei. Tá? Então, basicamente é criar a VM, tem que liberar geralmente o firewall. No GCP eu tenho alguns facilitadores para isso. Né? Além desse comando aqui para liberação do firewall, geralmente para a aplicação web ela vai rodar ou na porta 80 ou na 443 quando tem HTTPS, que já é basicamente um padrão hoje em dia. Eu consigo colocar tags na minha VM, tá? E por padrão, né, uma rede de um projeto do GCP, por padrão tem duas tags que eu já posso usar para marcar na minha VM que ela recebe tráfego HTTP ou HTTPS. Eu consigo simplesmente adicionar tags na VM e eu automaticamente aplico regras de firewall naquela VM por conta das tags. Isso é um recurso bem legal do GCP. Bom, então o Compute Engine é a infraestrutura como um serviço, ou seja, eu basicamente estou pegando uma máquina que estaria dentro da minha infra e estou jogando ela para a infra de outra pessoa. Literalmente, né, o meme que a gente viu lá no comecinho. Mas, óbvio, a gente não está assim num ano tão passado. Hoje a gente já tem outros mecanismos para poder deixar a nossa hospedagem mais elaborada. Só que em alguns cenários a gente consegue tirar proveito do compute. Mesmo que eu tenha clusters, que eu tenha servers, hoje em dia tem situações que esses modelos de hospedagem não são tão aplicáveis. Então tem cenários em que é mais adequado mesmo eu ter uma máquina virtual. E se esse for necessário, é importante usar ferramentas de automação para esses processos aqui que eu montei antes. Então, como eu mantenho o meu programa rodando o tempo todo, né, eu preciso ter algum supervisionador de processo, por exemplo, o supervisor, ou o próprio systemd que consegue restartar a minha aplicação. Tem um recurso legal do GCP para esses cenários, que é você colocar o seu aplicativo num container e o container numa VM. Então é uma VM sozinha, como se fosse um nó de cluster de Kubernetes, mas que não está num cluster. Ela é uma única VM e ela garante que todos os containers que deveriam estar rodando dentro dela se auto-inicializam em caso de uma falha, e ele fica com uma espécie de supervisor dentro do Kubernetes. É o Kubelet, é um componentezinho do Kubernetes que fica rodando na VM. O Google tem uma oferta de VMs otimizadas para container, que é exatamente para esse propósito. Quando eu preciso de fato ter um elementozinho de back-end, de processamento batch, de que não vou ter requisitos de scaling e cuja gestão é tangível, é factível de se fazer manualmente. Tá? Para algumas configurações nesse cenário, você tem o recurso de metadados, tá? Que você consegue colocar metadados na máquina virtual e no projeto, e programaticamente você consegue, por uma requisição HTTP, obter esses metadados. Isso é legal para você ter o mesmo código que se comporta diferente conforme o ambiente que ele está. Então, no ambiente de produção, por exemplo, ele acessa parâmetros de configuração via metadados e você não precisa fazer isso ficar dentro da máquina virtual, porque esse é um outro recurso legal. Ok? Bom, lá a gente usa isso para alguns casos de uso, né? São situações nas quais de fato a gente precisa de bastante processamento, né? Então eu preciso colocar máquinas que tenham essa capacidade de scaling vertical, que a gente chama, né? Colocar mais memória, mais CPU num nó apenas. Um deles é o que a gente chama lá de FileConf, ele é um conversor de arquivos, ele é um front-end Go que transforma, né, a funcionalidade de conversão de arquivos do LibreOffice, que é uma suíte de escritório do Linux, num endpoint, num microserviço de conversão de documentos. Então, eu faço post de um
arquivo em Excel e ele me devolve o CSV convertido. Tá? Então, nesse cenário, a gente usa uma VM para hospedar esse serviço, uma vez que ele tem uma concorrência de acessos bem pequena. Só quando eu tenho que, de fato, executar uma conversão que não é a funcionalidade mais usada dentro do sistema. Um outro serviço que funciona como uma VM lá no nosso stack é o de conversão de processamento de imagens. É a mesma mecânica do FileConf, só que eu utilizei o OpenCV. Então eu consigo fazer detecção usando os algoritmos padrões que já vem com o OpenCV. Até tem um experimento lá no GitHub de binds, né, do Go para fazer esse tratamento no OpenCV, que está funcionando nesse servicinho aqui. Basicamente aqui esse serviço ele pega uma imagem qualquer, por exemplo, a digitalização de uma página, né, A4, e que no meio dela tem a fotinho do cara que eu preciso associar para emitir um cartão. Então esse serviço ele detecta o rosto, então ele vai tentando achar as possíveis rotações do rosto, detecta o rosto, já dá o bounding box da imagem, corta e devolve a imagem do rosto cortada para facilitar o upload de imagens dos nossos clientes. E ele faz também OCR, que a gente experimentou para tentar pegar um documento, né, e fazer OCR para gerar um output. Esses são cenários em que, no nosso caso, né, o volume de processamento era baixo bastante para fazer sentido a gente colocar numa VM e hospedar mais ou menos daquele jeito. Né? Tem só essa questão do supervisor, onde aí o recomendado seria um Docker container, uma VM otimizada para container, porque aí você garante a resiliência, né, da tua aplicação nesse ambiente. Ok? Perguntas até aqui? Bom, além de infraestrutura como serviço, tem agora uma outra tecnologia que está sendo bem empregada, justamente para ela facilitar o seu movimento aí de migrar para a nuvem ou de deixar a tua aplicação portável entre nuvens, que é o Kubernetes. O Google, por ser um dos pioneiros, até um dos mais ativos no projeto do Kubernetes, tem uma solução que é uma das mais bem elaboradas, assim, mais cheia de recursos para Kubernetes, dentre os 3 players aí de nuvem. Tá? O que muda do processo anterior para a gente poder usar o Kubernetes e hospedar uma aplicação lá no GCP? Aqui eu estou seguindo o mesmo ritmo, todos os exemplos aqui estão usando aquele mesmo código super avançado lá do primeiro slide, então Hello World. O que muda daquele cara para aqui é que eu preciso aqui criar um container, né? Para criar um container eu uso um Dockerfile. Essa sintaxe aqui do Dockerfile é o multi-stage build, que é o mais recomendado, né? Você faz um primeiro estágio de build mesmo, onde você usa um container um pouco mais parrudo, né, com mais dependências, que só são úteis de fato no build. Depois disso, você compilou a aplicação dentro desse primeiro estágio, que gera um container a partir de uma imagem base. Você starta um novo build, né, uma nova imagem base que tem menos dependências, e aí nela você só copia o binário do primeiro estágio para o segundo. O resultado final disso é um container bem otimizado, bem enxuto, com pouquíssimas dependências, com poucos arquivos desnecessários lá dentro da imagem final. Especialmente nesse contexto aqui em que eu estou colocando esse container, que ele vai ter que se espalhar dentro do cluster para startar o meu programa, isso é bem importante, né? Então é recomendado aí fazer esse multi-stage build. Só muda o Dockerfile para compilar, é do mesmo jeito que você compila o Docker normal. Docker build, a diferença aqui é que o Google tem um serviço que chama Container Registry. Então ao invés de eu hospedar meus containers dentro do registro Docker Hub, por exemplo, eu posso usar o próprio registro do GCP. O que é o Container Registry? Basicamente é um endpoint que salva os seus arquivos de imagem do Docker no Cloud Storage, num bucket pré-configurado, e expõe para o endpoint para você nessa URL, gcr.io. É compatível com as ferramentas de build normais lá do próprio Docker, então eu consigo fazer pull e push para esse registro, com a diferença que ele é um registro por padrão privado, então ele já fica com o teu código, né, protegido pelas credenciais do próprio projeto do GCP. Tá? Para eu fazer uso do Container Registry, a única convenção é eu colocar esse prefixo de hostname dentro das imagens de container. Né? Se eu fosse fazer no registry padrão, eu colocaria usuário ou organização barra container, imagem, né? 2 pontos versão, eu ponho só um prefixo a mais que é o GCR.io. Depois que foi feito o build,
para ele já fazer a troca das chaves de criptografia de OAuth 2 entre o meu projeto do GCP e o login, username e password do Docker Push. Tá? Então, uma vez que fez esse comando, eu consigo fazer Docker Push gcr.io, que é o nome da minha imagem, que ele já vai colocar lá no container da nuvem, que já vai ficar acessível para todos os lugares dentro do meu projeto que precisarem fazer pull dessa imagem. O legal aqui desse modelo é que eu tenho já uma configuração de autenticação embutida. Então, o Kubernetes vai ter uma conta de serviço, e essa conta de serviço já tem permissão implícita de leitura dentro daquele projeto, então ela consegue fazer pull das imagens do gcr.io. Tá? Esse nome aqui é o nome do projeto ID, lá do Project ID do Google Cloud Platform, então eu consegui pegar o Project ID tal, que tracinho é o 7, então deu para usar aqui, ficou legal. Depois de fazer o push, né, algumas das vezes, tá, eu coloquei só como observação porque eu quis fazer com que esse passo a passo vocês pudessem usar depois para praticar mesmo em cada um dos comandinhos. Tá? Não dá para seguir esse tutorial do zero aí até chegar na última página. Geralmente algumas das chamadinhas aí do G-Cloud, elas já mostram para você, olha, clica nesse link que já vai liberar a API XYZ de container registry ou alguma coisa assim. Essa é uma das que não gerou link nenhum, então ele dá umas instruções, mas normalmente, se você abrir pelo console.cloud.google.com, ele já dá um ativar lá por padrão na hora que você abre a página do serviço. Então, é um jeito também de resolver o errinho caso ele apareça. Tá? Depois que a gente fez o push, a imagem do nosso programa está containerizada e já está na nuvem, e já é um container com multi-stage build. Então, já é um container micro com o nosso programa sozinho lá dentro. Então, para rodar ele no Kubernetes, a gente instala um componente adicional, que é o kubectl, e eu crio um cluster de containers lá para rodar dentro do GCP. Então, o G-Cloud Components Update, ele atualiza ou instala, né? A única coisa que eu achei estranho do G-Cloud é que para instalar você atualiza o que não existe ainda, mas tudo bem. E aí depois você faz de fato a criação do cluster. G-Cloud Container Clusters Create, nome do cluster e a região. Eu fiz tudo no US Central 1, mas por questões de menor custo, lá geralmente é a região mais barata. O cluster padrão que ele cria é um cluster bem exagerado, são 32 core, um troço assim bem barrudo mesmo. O nosso Hello World é muito sofisticado, mas eu acho que foi um pouquinho exagerado aqui a quantidade de nodes. Mas a gente tem 9 nodes no total aí de 33 GB de memória RAM para escrever Hello World. Acho que é suficiente. E depois disso, só rodar a sua aplicação. Então você vai usar o kubecontroller run. O identificador aqui app é você que coloca, tá? Não é predefinido, é o nome da sua implantação dentro do cluster. E você passa a imagem referenciando aquele sintaxe do nosso registro. Depois desse ponto, a sua aplicação está instalada, digamos assim, ela está rodando no cluster. Porém, o Kubernetes precisa que você publique ele para fora do cluster para ter um endpoint de acesso, que é o ingress. Para fazer isso, o getPod mostra que seu pod está rodando. O pod ele é uma terminologia assim, do Kubernetes, né? Basicamente um grupo de containers que estão se enxergando, digamos assim, que estão fisicamente juntos. E aí você replica, você escala os seus pods horizontalmente, criando réplicas desses pods. Então, eu posso colocar, por exemplo, um pod que é o cache de memória e a aplicação web. Então eu consigo ter réplicas desse cara e caches distribuídos e próximos da aplicação. Não sei se foi um bom exemplo, mas foi o que eu consegui pensar. Bom, getPods te dá a lista de pods que estão rodando e depois você faz a exposição da sua aplicação para ela ficar de fato acessível na web. E geralmente você vai usar um load balancer, então kubectl expose deployment app, que é o que a gente criou lá atrás, qual porta que eu quero e que é um tipo load balancer. Esse comando ele volta para você como pronto instantaneamente, mas em background ele fica reservando o IP e configurando o load balancer. Isso demora um tempinho. Pode entrar. Então ele
leva um tempinho até que o IP fique disponível. De posse do IP você consegue fazer a mesma, né, o mesmo Hello World que a gente vem fazendo até então, que é acessar o URL do seu pod. A diferença aqui para a primeira é que eu não tive que liberar o firewall manualmente, né, assim, explicitamente, que era a porta 88, 88, etc. Foi ao expor o ingresso para o meu cluster, ele já mapeou para aquela aplicação, que é o comando anterior, e aí na porta 80 mesmo eu já consigo acessar a minha aplicação. Ok? Legal? Então essa foi a sigla que eu inventei, né? O que seria o Kubernetes? Né? Acho que seria um Containers as a Service. De fato você está hospedando containers, que é um termo mais usual para esse modelo de empacotar a sua aplicação. O legal é que você consegue pegar seu container bem mínimo, né? Bem minimalista, que é aquele do Multistage Build. E o Google tem inclusive os containers que podem usar como a imagem base uma imagem chamada distroless, né? Eu usei o Alpine ali como exemplo, mas você pode usar um distroless, que basicamente ele não tem nada a não ser certificados padrão, né, do root CA e algumas outras libs necessárias para rodar e que o Go, como tem tudo já estaticamente linkado por padrão, né, e com todas as dependências no próprio binário, é o melhor cenário aí de hosting. O container fica bem enxuto, com poucas dependências, você consegue rodar ele de forma bem simples, né? Bem fácil aí de publicar e de rodar dentro do cluster. O legal do Kubernetes em relação ao cenário anterior é que a parte mais primitiva, vamos dizer assim, do hardware, o Google vai gerenciar. Quando você cria um cluster, a reciclagem dos nós que falharem, o uptime desses nós, a replicação e o scaling horizontal desses nós, o Kubernetes faz por você. O cluster do Kubernetes usa um recurso do Compute Engine, que é a base do Kubernetes, é rodar VMs do Compute Engine. Então ele usa o cluster, ele usa um recurso do Compute que é Instance Groups. O que é um Instance Group? Eu posso definir uma regra onde eu quero escalar horizontalmente, ou seja, colocar um nó a mais no cluster se eu tiver um threshold de CPU atingido. E tirar um nó se eu tiver com excesso de CPU. Então eu consigo usar algumas métricas no cluster para ele fazer o scaling já horizontalmente para mim. Então, se eu tenho uma aplicação que é CPU intensive, por exemplo, eu posso colocar acima de 80% de CPU, liga mais uma instância. Aí ele vai aumentar horizontalmente o cluster para você. E eu posso fazer o contrário. Se estiver abaixo de 40% de uso de CPU dentro do cluster, aí ele descarta um dos nós. A movimentação dos pods dentro do cluster para reorganizar esse scaling horizontal aí fica automaticamente sendo feita pelo Kubernetes. Além disso, eu consigo escalar os pods também. Eu posso falar assim, olha, se o meu pod tiver atingido um threshold, aí usando já a semântica do próprio Kubernetes, se meus pods tiverem atingido um threshold, aumenta o scaling horizontal dos pods para mim, então ele vai gerar mais réplicas da sua aplicação ou dos seus microserviços automaticamente. Dá para fazer a gestão, assim como, na verdade, todas as ferramentas, né, tanto pela UI quanto pela linha de comando. Então isso é legal porque eu consigo fazer scripts para automatizar os processos de criação do cluster, de aumento e dimensionamento do cluster. E ele faz o scaling horizontal automaticamente. Ok? Legal? Perguntas até aqui? Dessa imagem que você comentou da distro, ela é alguma coisa acoplada com a Google Cloud ou poderia até replicar para outros? Poderia replicar em qualquer lugar. É só muda o from daqui, né, do Dockerfile. Ao invés de puxar do Alpine, eu puxaria do... não sei agora exatamente a URI, mas é Google /distro/as ou alguma coisa do tipo. E dá muito ganho comparado ao Alpine, que já é bem... O Alpine já é bem pequenininho, né? Ele dá um ganho... Eu estava lendo inclusive um artigo recente a respeito, não me recordo agora o autor, mas o ponto final lá da comparação em relação ao tamanho, por exemplo, da imagem, com o Alpine não era tão expressivo assim. Só que como o Alpine traz várias dependências padrão e até meio que previsíveis do SO, ele acaba tendo um ganho em relação ao vetor de ataque, por exemplo, no aspecto de segurança. A distro/as lá não vai ter literalmente nada, não vai ter um shell, não vai ter absolutamente nada. Então você diminui os vetores de ataque, por exemplo. Então, se o tamanho não for suficiente para pesar para o distro/as, o vetor de ataque não existe, já é um ponto a favor. Só que ele vem com um custo que é, eu não tenho um shell, se eu precisar rodar um Docker exec nesse container, aí não rola, não consigo, né? Então, aí depende do trade-off que você quer fazer. Mas em geral compensa em relação à maioria das outras, né? Não sei o quanto em relação ao Alpine, mas é marginal. Mas em relação à segurança ele acaba ganhando, que acho que é um dos principais pontos aí deles terem criado. Legal. Mas não é vinculado ao GCP, eu poderia usar em qualquer lugar.
Mais alguma pergunta? Não usamos ainda na empresa o Kubernetes, tá? Mas eu achei legal colocar um exemplo aqui. A imagem não dá para ver, mas esse aqui sou eu, o botfather, fazendo um comando para o meu bot, dizendo quais são as estatísticas do Darth Vader no meu joguinho lá do Galaxy of Heroes, usando o Discord. E aí esse bot desenha para mim a imagem com o overlay do personagem e todos os dados de estatística do personagem ali, que ficariam desse lado ali. Então esse botzinho aí foi mais um experimento mesmo do Kubernetes e como era um pet project, um projeto pessoal, eu não queria gastar muito. Então aquele cluster de 32 GB lá, com ingress e com aquele monte de coisa ia ficar meio caro. Só que o Google tem um recurso de máquinas virtuais que chama VMs preemptivas. Tá? O que são as VMs preemptivas? É uma máquina virtual que o Google que ela está meio que sobrando lá no fundo da prateleira, que nenhum cliente quer usar, então ela está sobrando. Então se o Google te alugar por um preço bem pequeno, ele já é um ganho para ele. Só que ele tem um risco aí, certo? Se ele deixa com você por um preço barato e alguém quer usar ela no preço cheio, ele está perdendo, né? Então ele tem o direito de reclamar essa VM de volta a qualquer momento e ela não vai ficar ligada por mais do que 24 horas. Então, para alguns casos de uso, essa VM é útil. Por exemplo, um processamento batch, que ele pode parar e resumir depois. E aí você consegue reduzir assim, 60% a 80% do custo. Aí tem máquinas normais, exatamente a mesma VM. A única mudança de eu ligar uma VM não preemptiva para uma preemptiva é que ela vai desligar sozinha em 24 horas e que ela pode desligar antes disso se o Google precisar daquele recurso. Mas, dependendo do que você está fazendo, ela vai ficar ligada às 24 horas e você vai conseguir fazer o que precisa. Para esse caso de uso, eu usei um cluster do Kubernetes e a VM preemptiva juntos. Então, quando um nó morre, o Kubernetes liga ele de novo para mim. Então, eu consigo ter sempre VMs rodando para servir aí os comandos do bot. Então, eu consigo colocar uma VM melhor, né? Uma VM mais parruda, digamos assim, porque o meu bot ganhou mais de 1.200 servidores lá do Discord, parou de funcionar porque eu tinha que fazer sharding depois de 2.500 servidores lá, guilds, não sei o nome certo. Então, foi uma solução legal até para aprender um pouco mais sobre o Kubernetes. A gente vai usar dentro de casa, lá na Benefício Fácil, para alguns processamentos em batch que são horizontalmente escaláveis, né? Processamento de crawler, nessa linha. O robozinho é open source também, não está muito legal o código, né, que eu fiz nas madrugadas, aí, nos tempos livres, mas eu usei algumas coisinhas legais aí que dá para aprender, em especial tem os comandinhos, né, de templates de deploy para rodar no Kubernetes também. Tá bom? Tudo ok até aqui? Essa é minha parte favorita. Né? Bom, então a gente falou de infraestrutura como serviço, que é o arroz com feijão, que até um VPS de vários anos atrás já tinha. A gente falou de Kubernetes, que aí a gente já deu um passo a mais, né, dentro dessa evolução aí de hosting. E eu tenho aqui vários ganhos, porque eu tenho cluster gerenciado, eu tenho uma série de recursos escaláveis automaticamente e níveis bem avançados de configuração. Porém, eu ainda tenho que configurar um monte de coisa, né? Tenho que fazer a configuração do cluster, tenho que prever se eu quero mais ou menos, definir os thresholds e umas regras malucas para saber o scaling certo. Se eu errar nisso, eu posso estar pagando muito mais do que eu realmente deveria, e aí inverter o conceito principal de nuvem, que é pagar pelo que você realmente usa. Né? É você não ter que fazer um commit antecipado e ter gastos em excesso, é você simplesmente evitar o excesso de computação. A premissa inicial, né, a venda inicial de nuvem foi essa. O que é o App Engine, né? Como é que eu faria o nosso Hello World lá do App Engine? Então, o Compute deu uns 4 slides, o Kubernetes mais uns 4 ou 5, e o App Engine você vai fazer só com um. Você vai pegar o seu Hello World, aquele mesmo código super avançado de exemplo, você vai criar um descritor de infraestrutura como código, ou seja, um descritor indicando o que você quer que tenha de particularidades, digamos assim, da tua aplicação dentro da infra do App Engine. Que é falar qual que é a runtime, então ele tem suporte nativo para runtimes do Go, e mapear os teus handlers, né? Qual que é o padrão de URL e o que eu quero que aconteça quando alguma aplicação, algum request chegar nesse padrão. Você fez esse arquivo e aí você roda gcloud app deploy. E profit, seu aplicativo está rodando automaticamente escalável, com scaling para 0, múltiplas
múltiplas versões, múltiplos domínios. Ele já liberou regras de firewall para HTTPS, inclusive, já tem um certificado digital numa URL temporária e já está tudo funcionando. Então esse, de fato, para mim é o grande diferencial quando se fala em computação em nuvem. Isso parece com alguma coisa que vocês estão ouvindo recentemente? Ok. O App Engine já é server desde 2008, que é aquela primeira data do nosso primeiro slide. Agora que as pessoas estão entendendo que esse modelo de você não ter que gerenciar detalhes muito pequenos de infraestrutura é um modelo muito mais produtivo. Nós usamos o App Engine desde 2012 lá na empresa. Então, eu até estava brincando com o Francisco ontem num dos grupinhos de discussão que, putz, para mim não é muito novo você falar serverless, porque já existe há muito tempo, na verdade, né? Muda um pouquinho alguns modelos, né? E quando eu olho, a gente vai ver mais à frente, quando você olha um pouco do modelo do AWS Lambda, do Cloud Functions, basicamente tem os mesmos conceitos. Em alguns casos você tem alguns facilitadores que o App Engine não vai ter de forma direta, mas que você chega no mesmo lugar, né? Você atinge o mesmo objetivo, no fim. Tanto que quando você vai no GCP e procura por serverless, né, ofertas de serverless, a App Engine é uma dessas opções. Você não tem que, de fato, gerenciar servidores. Você simplesmente coloca a tua aplicação para rodar na plataforma e ela vai rodar sozinha lá. Mas, oficialmente, né, o App Engine é uma plataforma como serviço. Ele é um ambiente inteiro de hospedagem com domínios customizados, com URL mapping, com filas de tarefas, com Memcache, com vários outros facilitadores dentro aí do pacote. Um dos mais legais é o auto-scaling baseado em tráfego, então eu não preciso ficar fazendo aquelas regrinhas que eu faria no Kubernetes e no cluster de VMs para poder fazer o scaling de performance. Ele vai monitorar para mim a quantidade de requisições e a velocidade com a qual a minha aplicação consegue responder e vai determinar por algoritmos específicos, né, proprietários lá do Google, se eu preciso ou não de mais instâncias. O legal aqui é que o conceito da instância não é uma máquina virtual, é um web server mesmo, é uma instância do nosso programinha Go rodando lá nesse cluster do App Engine. Então o startup time para eu ter um scaling é de 400 milissegundos aí, em média. Diferente de você dar boot numa VM ou de você startar um container, até que o container seria bem próximo. Ele já vem com o load balancer embutido, então aquela etapa em que a gente fez o ingress do Kubernetes no momento anterior, ele já vem embutido. Então, quando eu coloco a aplicação no App Engine, eu mapeio, né, o meu domínio customizado, ou uso o domínio deles, que é o appspot.com, eu já tenho o load balancer embutido aí na aplicação. Além disso, eu consigo servir aplicativos estáticos automaticamente. Ele já usa a CDN de distribuição de arquivos do próprio Google, não só do GCP, mas globalmente distribuído. Então, o usuário acessa pela conexão de rede dele, cai no ponto de presença do Google, que é um convênio que o Google tem com os ISPs, e dali ele já cai no backbone de rede direto da nuvem do Google. Então ele cai pela rede de fibra dedicada do Google Cloud. Então, indiferente de onde está a tua aplicação, né, em relação a regiões e zonas, você está com um link super dedicado uma vez que entrou dentro desse backbone do Google. E ele permite já fazer o uso dessa estrutura, especialmente desses pontos de presença que servem como caches de borda. Então ele funciona como uma CDN. Então as imagens, por exemplo, dessa apresentação, que é uma aplicação do App Engine que está rodando no mesmo projetinho aqui de demonstração, está sendo servidas por essa CDN sem eu ter que fazer configuração nenhuma. Memcache, fila de tarefas, agendamento de jobs periódicos, tudo também simplesmente configurável com arquivinhos YAML, né? Que são esses arquivinhos assim, né? Além do app.yaml, tem o queue.yaml, o cron.yaml para fazer a configuração das filas de mensageria. Então eu consigo fazer agendamento de processamento background e o cron.yaml para agendar a execução periódica de rotinas HTTP também. Ele é bem mais rico do que o modelo de serverless, na verdade. Bem mais rico que o modelo de serverless. O Heroku, aqueles conceitos mais antigos do Azure. Sim, exatamente. Foi assunto, né, de um dos talks recentes, eu acabei não podendo participar, mas vi o vídeo.
tracing distribuído, login distribuído, ele já faz. O Google comprou o Stackdriver, né, que é um dos provedores desse tipo de tecnologia, e ele já tem embutido lá nas SDKs de programação, quando você usa a SDK do próprio App Engine para fazer o log, de fato ele agregar mensagens de log na tua aplicação, quanto o trace mesmo, que ele já starta automaticamente o trace para você ver e identificar gargalos de requisições mais sofisticadas, onde você faz muitas RPCs externas. Tá? Uma coisa bem legal do App Engine é múltiplas versões, que é você colocar uma versão prévia com um link específico para aquela versão do código antes de conseguir atingir, né, e migrar o tráfego, e o Traffic Split, que é uma consequência disso, que é você conseguir fazer um teste antes de virar 100% da versão nova para produção, fazer, por exemplo, um teste de 20% de tráfego contra 80% de tráfego da versão nova. E alguns outros recursos. Você mencionou que não tem container, não tem VM, obviamente tem em algum lugar, mas o modelo de cobrança é baseado no serviço do App Engine, ou ele tem uma... Porque, por exemplo, o meu background é AWS, eu usei a AWS durante um tempo, e o mais próximo que a AWS oferece isso é o Beanstalk. Exato. O Beanstalk, na verdade, assim, ele se finge de uma plataforma como a App Engine, mas no fundo ele está criando instâncias EC2, ele está criando toda a infraestrutura e você está pagando por um modelo de cobrança. Ele fala que o Beanstalk é de graça, lógico, porque ele está cobrando pelas máquinas EC2 que ele alocou e os outros recursos. No caso do GCP, qual que é o modelo de cobrança? Ele tem um modelo de cobrança específico do App Engine ou ele faz esse joguinho também? Ele faz um modelo específico do App Engine. A hora de instância que você paga é a hora de instância do seu programa Go rodando. Seria o equivalente de hora de instância do container, tá? O App Engine, acho que está no próximo aqui, né? Ele começou num modelo de sandbox, tá? Então, o que é esse modelo de sandbox? E nesse momento a gente tinha, sei lá, só duas runtimes, era Python e Java. O Google ia lá, pegava uma camada inteira de proteção em cima da tua aplicação, né? Ainda não tinha popularizado o Docker nessa época, 2008, então estava bem no comecinho do Docker, né? Mas era a mesma ideia, só que o Google fez isso dentro de casa, ele chamava isso lá dentro de Borg, se não me engano. Então esse sandbox que a sua aplicação rodava dentro, ele era um web server protegido dos demais web servers rodando no mesmo host físico, digamos assim, tá? Então o Google tinha que limitar bastante o teu acesso a um monte de coisas. Então era literalmente um sandbox. Você não conseguia escrever arquivos locais, você não tinha nem arquivo temporário, não tinha. E ele tinha um trabalho enorme para evoluir esse sandbox quando você é uma versão nova de linguagem. Então esse sandbox, ou seja, um app server, né, um web server rodando por X minutos é o que você paga, 1 hora de instância. Seria, sei lá, uns 5 centavos de dólar por hora de instância. Aí dá para fazer um deparo de qual seria uma VM EC2 compatível, só que você não está com o mesmo poder de processamento porque ele está te cobrando esse flat rate aqui para todos aqueles outros serviços juntos. Então eu não pago por usar o logger, não pago por usar o task queue, eu pago pelas horas de instância da minha aplicação mesmo, enquanto ela está rodando. E o legal dele do scaling para zero é que para alguns microserviços que não vão ficar 24/7, você não vai pagar enquanto ele não estiver ligando uma aquisição mesmo. Ele tem um fee mínimo de 15 minutos e ele paga por minuto. Uma outra diferença, não sei se esse 2 ainda é assim, mas antes era por hora cheia, né, arredondado por hora cheia. E no App Engine é por minuto, a partir do 15º, 16º, 17º, é minuto a minuto de computação rodando mesmo. E ele faz o desligar automático para você, então ele gera automaticamente econômico, digamos assim. Tá? Isso foi a primeira geração das instâncias. Depois disso, como ficou inviável e né, assim, toda hora alguém pedia, pô, cadê PHP no App Engine? Eu quero botar o WordPress lá e tal. O Google tinha o Public Issue Tracker para o App Engine, tá? Então era o jeito da comunidade de usuários, assim, antes de ter o GCP formal, o pacote de suporte e tudo isso, era meio que um fórum gigantão que a galera ia pedindo coisa lá e votava. Então a linguagem mais votada era de fato o PHP, né? Tinha Python, tinha Java e a próxima grande linguagem mais votada era o PHP. Não exatamente nesse momento, né, quando o PHP virou uma runtime suportada e logo na sequência o Go virou uma runtime suportada, mas o Google meio que trabalhou numa forma um pouco mais longe da tua aplicação de fazer esse sandbox, que eles publicaram como gvisor. Basicamente é um runtime de container diferente do runtime do próprio Docker.
Você pode inclusive rodar ele com o Docker, tá? Você usa ele como a runtime específica para rodar os seus programas. Ele usa isso agora lá dentro do cluster lá do App Engine de segunda geração, que eles estão chamando. Então as linguagens mais novas, né, o Go 1.11, 1.12, o Java 8 e as versões mais recentes de Java, não me recordo qual que é a última que está lá, o próprio Python 3. Todas essas versões mais recentes aí das linguagens do App Engine já rodam em cima desse modelo novinho aqui do GVisor. Não mudou o preço por conta disso, ainda é o mesmo modelo de cobrança, mas aí a sua aplicação consegue usar mais recursos, ou seja, ela está menos capada em relação ao sandbox. Tinha um troço chato, né, no comecinho, que era assim, a sua JVM ela não podia acessar certas classes. Não sei que bug de segurança crítico tinha nessas classes, mas elas eram proibidas, assim, era pecaminoso, né? Então o Google teve que bloquear. Então era muito chato, você não conseguia usar muitas das libs, né? Por exemplo, a Apache POI lá para fazer renderização de PDF não rodava. Né? Tinha uma classe AWT lá maluca que ele bloqueava. Com esse modelo aqui do GVisor, ele não precisa mais do sandbox da JVM. Ele vai fazer isso um pouquinho mais abaixo na syscall da tua aplicação. Ele intercepta as chamadas de sistema, então ele fica entre o kernel e a tua aplicação, então ele consegue garantir a mesma premissa de segurança do sandbox que o Google fazia antes, mas de uma maneira que fica mais portável. Então você consegue inclusive portar aplicações mais facilmente agora, em especial do Java, que é uma das linguagens ainda mais populares. E o App Engine tem suporte nativo para o Go desde a versão 1.6, se não me engano, um pouquinho antes disso, na verdade, e já tem suporte para as versões novas, inclusive já com Go Mod sendo suportado, com vários recursos legais. O bom assim, é que o Google também contribui para a linguagem Go, eles usam internamente, então é um par bem bacana assim, esse modelo de hosting aqui e do próprio Go. E eles têm um modelo que é usar a mesma característica, digamos assim, de hosting do App Engine, mas que você cria seu próprio container. Então você faz um Dockerfile, monta lá a tua aplicação, faz o build do seu Dockerfile e ele implanta para você no mesmo modelinho do App Engine. Tá? Isso daqui, na verdade, meio que virou um serviço novo, que é o último slide, tá? O Code Run. Na prática, é quase que o mesmo modelo aqui. Nós usamos muito o App Engine, na verdade, tá? Desde o começo do próprio App Engine. Na verdade, antes dele ser GA, a gente já tinha o nosso aplicativo, nossa plataforma de produção, antes dele ser oficialmente. Eu lembro do dia que ele virou GA, eu chamei o time na sala e falei, galera, legal, o App Engine não é mais beta. Aí todo mundo olhou pra mim e falou assim, como assim? Ele era beta? Era beta, vocês sabiam? Agora não é mais, isso foi em 2011 mais ou menos. Mas tudo no Google era beta. Tudo no Google era beta. E foi uma decisão arriscada, mas assertiva, porque de fato foi uma plataforma assim, que viabilizou a gente fazer muito mais com muito menos esforço, com muito menos recursos mesmo, com um time bem enxuto e fazer bastante coisa. Basicamente o App Engine, como ele trouxe lá do primórdio, né, pra gente um modelo muito diferente de pensar na aplicação, então as aplicações já nasceram cloud native, elas já nasceram assumindo que elas estão rodando cada hora num lugar, que as instâncias nascem e morrem o tempo todo, que elas escalam horizontalmente, que é tudo HTTP, então tinha outro detalhe, né, você não conseguia abrir um socket arbitrário, não conseguia mudar um SMTP, por exemplo, de dentro do App Engine. Então a gente aprendeu a se virar com uma série de premissas um pouco mais restritivas, mas que no fim elas no longo prazo contribuem para a saúde, né, e a escalabilidade da sua aplicação. Startar uma aplicação é fácil, fazer ela funcionar quando você cresce pra caramba, assim, precisa de muito recurso, né, é difícil, especialmente fazer o uptime desse ambiente. E isso o App Engine atendeu bastante, a gente não precisou se preocupar literalmente com quase nada de infraestrutura. Uma das aplicações de projetos que a gente rodou dentro de casa, a gente tinha uma métrica, né, do Analytics Real Time, ficava na TV, então a gente teve um episódio em que era do site de ofertas do Ratinho, né, do Carlos Massa, chamava Massa Ofertas. Então ele fez uma propaganda e chamou um intervalo comercial. Eu falei assim, eu vou ferrar o pessoal do TI hoje. E aí, assim, de 100 usuários simultâneos foi subindo para 1.000, 20 mil, perdão, 1.000, 10 mil, chegou até 10 mil usuários, né? Assim, de 100 para 10 mil usuários em 3, 4 minutos. O App Engine estava rodando com umas 20 instâncias, era Java, né, nessa época.
ele chegou a escalar horizontalmente para 400 instâncias de aplicação. O concurrency do nosso aplicativo não estava muito legal, então ele acabou, pelo algoritmo maluco lá, decidindo que precisava dessa senha. Então a gente conseguiu servir uma cacetada de requisições, não teve downtime para nenhum dos usuários, todos os pedidos foram processados em background por conta da fila de tarefas, tudo rodou assim, como esperado, foi uma prova de fogo assim, de validar esse ambiente. O banco que a gente usava era o Cloud Data Store, que também é um banco não relacional e que escala automaticamente, ele é autogerenciado, eu não preciso me preocupar com absolutamente nada. E nesse cenário em que você passa a escrever quase que 1000 vezes mais operações de escrita e leitura por segundo no banco em um curto espaço de tempo, esse cara que aguentou o tranco, também foi bem assertiva a decisão. Hoje, até por questões de compatibilidade com outros sistemas legados, né, na aplicação que a gente tem na Verifice Fácil, a gente usa o Cloud SQL, que seria o MySQL hospedado, gerenciado automaticamente pelo Google, então tem um pouquinho de facilidades ali. E esse é basicamente o stack aí que está junto do App Engine dentro das nossas aplicações. E para alguns cenários, você não quer nem ter esse monte de features, né? Desculpa, como é o seu nome? Daniel. O Daniel estava falando, né? O App Engine tem muito mais recursos do que geralmente a gente fala dos servers. E de fato é verdade. Uma coisa curiosa, inclusive, é que o Cloud Functions é meio que o App Engine cortado, um monte de recursos e tá aqui, é o Cloud Functions. Só que ele tem algumas características exclusivas, né? No Google, o Cloud Functions seria o concorrente, digamos assim, é o equivalente do AWS Lambda, né? Você põe uma função, uma rotininha de código e ele executa para você. Eu tirei os prints porque é muito ridículo de fácil fazer o Cloud Function, eu quis mostrar aqui na tela. Então, basicamente, você tem um formzinho falando o nome da função, que é o primeiro quadrinho aqui que está difícil de ler, mas é o nome da função. Quanto de memória, qual que é o trigger, então eu escolhi um trigger HTTP só para ilustrar, já que o nosso aplicativo, né, é um aplicativo HTTP. Falei para deixar requisições não autenticadas e que eu vou usar o editor inline, então eu vou colar o texto do código ali na frente. Escolhi a runtime, que é a Go 1.11, ele tem suporte direto para o Go. Colei o código Go aqui, só que eu pude diminuir aquele código super avançado de exemplo lá do primeiro slide, porque eu não preciso de fazer o init, não preciso fazer nenhuma dessas outras coisas, eu só coloco o hello ali mesmo, eu tirei todo o resto. E falei qual que era a função desse código que eu colei que eu queria executar, que era a função hello. E aí eu cliquei no botão create, e aí estava pronto já para rodar a função em Go no Cloud Functions do GCP. Basicamente, né, ele tem a mesma mecânica aqui de hosting, digamos assim, do App Engine. Tanto que a conta de serviço do Google, que é a conta de serviço que roda a sua função, é a mesma conta de serviço do App Engine. O modelo de logs, é tudo muito parecido. Então, a forma como meio que eles implementaram isso foi, vamos pegar só a parte de funções e entregar como um servicinho novo, usando todo o background, todo o back-end do App Engine para hospedar e para escalar. Só que tem uma pegadinha aqui, porque o Cloud Functions vai te cobrar por minuto de função executada, certo? E o App Engine vai ligar o web server completo para você. Então, se você tem muita frequência de execução, vale muito mais você usar o App Engine, porque o App Engine vai tratar múltiplas execuções simultâneas e vai te cobrar a mesma hora de instância para rodar tudo, tá? Eu já descobri isso na prática, assim, na hora de pagar. Tem outro jeito disso, não a da empresa. O meu chefe está aqui. É o do chatbot. E o Cloud Functions tem esse modelo de eu conectar eventos. Eu escolhi um trigger HTTP, um evento HTTP, mas eu consigo ter outros tipos de evento. Por exemplo, o arquivo caiu no bucket do storage, starta uma função para processar aquele arquivo, que starta uma outra. É mais ou menos esse é o paradigma aí de programação. Não precisa usar o editorzinho online, então eu posso pegar o código, que seria esse código aqui, e usar o gcloud functions deploy, dentro do mesmo diretório que está no meu código.go, falando qual que é o nome da função, escolhendo a runtime e o trigger, no caso, continua o trigger HTTP. Então isso aqui é a mesma coisa daquele formuláriozinho lá. Tá? Mas eu achei legal mostrar o form porque era assim, quando eu fui fazer, puxa, não tenho nem muito o que falar, porque você põe a função, create e run, acabou. Tá? Então seria esse o modelo. Tem PHP? Não lembro, Node eu sei que tem, mas PHP eu não sei. Só um detalhe que é importante,
essa function aí, o Google pode decidir parar no meio e começar de novo. Então, se você está fazendo alguma coisa, pega isso aqui, calcula e instala no banco. De repente, pode instalar 2 vezes. Entendi. Ele não é muito legal essa parte, não. Entendi, isso é verdade. Geralmente, isso é um problema do Task Queue também. Ele pode... A premissa do Google para esse modelo é que você desenhe o seu código para ser idempotente, ou seja, que você não tem efeito colateral de rodar 2 vezes. Não é a gente sofreu bem. A gente aprende a sair na porrada. É o jeito mais visual de aprender mesmo. O CloudFront, esse mecanismo de execução, realmente a gente já meio que nem me atentei porque já estava tão embutido assim de usar a Task Queue, já tudo que eu vou fazer de background, a premissa é que seja idempotente, é requisito, digamos assim, técnico para garantir entre aspas, o scale. Não sei até que ponto isso de fato é legal ou não, tá? Mas eu tenho alguns exemplos onde eu vi que isso fazia sentido. Quando você está fazendo eventinhos esporádicos e que são poucos, você fala, pô, mas é só, né? Só rodar uma vez só, não quero que rode 2. Mas quando você está fazendo, por exemplo, 10.000 tasks simultâneas, e você vê que o Google garante o scale horizontal para elas serem consumidas em um tempo curto, aí faz um pouco mais de sentido a premissa do idempotente. Porque é melhor você dar um retry de 0,2%, mas executar tudo mais rápido do que garantir transacionalidade de execução e levar um tempão para executar. Então é mais um trade-off de scaling aí. Não sabia que estava aplicado no Cloud Functions, obrigado pela leva, é importante mesmo. Porque não é muito usual, né? Você espera que uma request vai processar uma vez só. As filas do App Engine do Cloud Tasks tem a mesma questão. Ele garante o scaling, entre aspas, horizontal do worker, mas ele espera que seu código seja bem potente para... Porque ele vai às vezes fazer um retry. E aí tem um problema que nesses fóruns aí lá do App Engine eles chamavam de fork bomb. Você startava uma task, agendava uma task para executar, aí por esses problemas aqui ele rodava 2. Só que você fazia uma task que ela processava um pedaço e agendava uma segunda para continuar. Aí ela rodava uma vez e virava 2, que virava 4, porque ela começava a dar erro por concorrência e aumentava o retry. Quando você vê, tinha 10.000 tasks lá, uma batendo na outra e nenhuma saía do lugar. Então, chamava fork bomb por causa disso. Então, a garantia de idempotência é um ponto meio chato. Para aliviar um pouco isso no task aqui, você consegue colocar um nome para task. Então, ele não agenda ou não faz esse fork quando você nomeia a task de continuidade, por exemplo, para processar a parte 2 do arquivo, por exemplo. No nosso caso, era exatamente isso, era processamento de arquivo. E a gente arquitetou para que o arquivo fosse fatiado em pedaços específicos e processado em paralelo, mas não como uma necessidade de imediato, mas para evitar que a gente tivesse um upper bound no tamanho de arquivo de entrada. E aí a gente caiu nessas ciladas aí de sei lá, um arquivo de, sei lá, era para processar em 2 workers, estava com 10.000 workers lá, todo mundo, deixa eu processar. Reprodução das pulgas. Mas, bom, o Cloud Functions é basicamente o serverless mesmo, bem conceitual aí, comparável com as outras ofertas das outras nuvens. Tem sim seus valores, ele é bem mais simples, vocês viram ali que é basicamente para alguns casos de uso ele é bem aplicável. De fato a gente ainda não tem nenhum que seja necessário, O que eu achei mais legal de tudo do Cloud Functions aqui, que eu até coloquei para dividir, é que ele é acionado por gatilhos, por triggers, e um desses triggers é o Firestore. Tá? O que é o Firestore? Ele é o Data Store mais novo que o Google está misturando, mesclando aí a oferta de Cloud Data Store com a oferta do Firebase. Então eles chamaram de Firestore. Super original. E o Firestore, basicamente, ele tem alguns adicionais em relação ao Data Store, que é um banco ainda de collections, não relacional, porém ele é um banco que, nesse exemplo aqui, ele deixa você ter triggers para eu conseguir acionar uma função em resposta a uma mudança, por exemplo, de um determinado documento no Firebase, no Firestore. E no Firebase, na verdade. Então isso aí me pareceu um caminho legal, está em beta ainda isso, então não consegui nem explorar muito ainda, mas seria uma forma de você meio que ter triggers, ou fazer pós-processamento em updates aí de atualização do banco. Eu achei como uma forma bem mais gerenciada de fazer essa mesma coisa. Eu fiz isso meio que à mão um tempo atrás para replicar o Data Store para o BigQuery. Fiz um intersector lá no nosso código que salvava a entidade do Data Store e agendava uma task queue para replicar o dado do Data Store para o BigQuery. Então aqui eu achei um jeito bem mais elegante de se fazer isso.
E para fechar, já estourei o horário, né? Desculpa. O Cloud Run basicamente é aquele App Engine Flex, tá? Onde eu posso rodar qualquer container que eu fizer à mão, né? Com todo o stack que eu bem entender, só que com menos baterias inclusas, digamos assim. Ele não tem o Task Queue, ele não tem alguns desses serviços, eu tenho que consumir eles por outras APIs. Mas, por exemplo, se eu quero o meu próprio cluster lá com o meu RabbitMQ, com o meu Memcache, com containers, eu consigo rodar eles e eles escalam horizontalmente. O legal disso daqui é que é uma evolução em relação ao outro, porque esse aqui escala para 0. Então eu consigo ter 0 instâncias rodando containers e quando vier a primeira requisição do usuário, ele vai ligar o container para ele para você ver aquela requisição. Isso pode parecer sim um detalhe pequeno, mas muda totalmente a forma como você arquiteta os seus servicinhos para eles serem mais escaláveis mesmo, mais resilientes. E esse cara aqui ainda está em beta, né? Eu coloquei só para fechar porque eu acho que valia a pena para fechar o loop aí de ofertas de hosting, porque eu acho que ele vai ser um bom caminho para quem já trabalha com containers e não quer gerenciar um cluster de Kubernetes, por exemplo. Aqui você vai ter exatamente essa mesma experiência do App-Engine, mas sem ter que pôr a mão em nada, assim, de expor porta, de fazer qualquer uma dessas configurações mais difíceis aí. Tanto que para fechar eu fiz o mesmo container que eu compilei lá para o Kubernetes e consegui rodar ele aqui no Cloud Run. Então basicamente foi de Cloud Beta Run, tá beta ainda, até no comando, tá? Deploy, nome do seu run, que não tem outro nome, não sei por que ficou run, mas é o nome do seu run, da sua implantação aqui. A imagem é a mesma que eu usei lá atrás. Você escolhe o Platform igual a Manager, então você não vai gerenciar o cluster, você pode colocar Platform igual a Kubernetes, então ele vai criar um cluster Kubernetes para você ir rodar, mas aqui o Manager ele gerencia inclusive o cluster para você. Alone Authenticated igual ao do Cloud Functions e a região. Ele gera o objetinho lá para você para implantação. Aqui no caso, diferente do Cloud Functions, eu não tenho outros gatilhos, é como se fosse o gatilho HTTP por padrão aqui. Ok? Não vai para produção não, né? Como é? Não vai para produção não. Esse tá beta, não sei, né? Tá beta. Tem olhando o histórico aí, talvez escapa aí. Basicamente é container servers, tá? Então a escalabilidade para 0, que faz bastante diferença no building especial, porque você consegue projetar melhor a tua aplicação para custo-benefício, tá? Para só pagar por minuto de CPU usado, e aqui ele faz a cobrança por minuto, ainda mais granular, na verdade, do que o App Engine, porque acho que na verdade é menos de minuto, é milissegundos de execução. Requisições concorrentes, então, em relação ao Cloud Functions, por exemplo, eu não vou ter o mesmo custo e consigo ter o mesmo resultado no final, se o trigger for HTTP. E é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta ainda? Não, só queria saber como é que seria a conexão com o banco, assim, tem uma dificuldade que eu tive assim, no Google, conexão com o banco. Que nem ele falou que já usou o Beanstalker, é super simples. Mas ainda tem pergunta fora do curso. Não sei se você já tentou fazer isso, se é bem fácil. Tá, não era fácil lá na época que era beta, por exemplo. Eu não conseguia abrir uma conexão TCP/IP, só conseguia fazer o URL-Fetch, que era um serviço do Google, para fazer chamada HTTP. Então, para conectar com o banco, né, que precisa da conexão TCP/IP, manter pool, etc., não rolava. Quando o Google evoluiu os produtos, eles criaram alguns facilitadores. Tá? Por exemplo, se o aplicativo do App Engine quer se conectar com um banco no Cloud SQL, no Cloud SQL, lá, MySQL, Postgres, algum desses, eles criaram um conectorzinho específico, né? Eles chamam de Cloud SQL Proxy, que aí ele vira um socket Unix localhost dentro da sua instância. E ele autentica implicitamente, a liberação, não precisa de liberar IP e porta, por exemplo. Tá? Então, se você está rodando nesse cenário, aí nas runtimes do App Engine, por exemplo, daria para usar o Cloud SQL Proxy para conectar. Basicamente, muda a sua URL de conexão. Se não é um banco desses, você precisa abrir a conexão do TCP/IP, nessa Second Generation Runtimes é possível, porque eu consigo abrir a conexão arbitrária TCP/IP e eu conseguiria me conectar no banco usando a minha lib normal da linguagem, como se eu estivesse em qualquer ambiente. E nos demais é container, então é a liberação do próprio container, aí valem as regras do Kubernetes para eu conectar um pod com o outro, e discovery de serviços, aí já complica um pouquinho, porque o modelo é um pouquinho diferente. Né? Mas
para funções, eu imagino que o Cloud SQL Proxy seria o melhor caminho, não sei, não me recordo da questão do TCP/IP. E para o Cloud Run, como é um container, eu imagino que segue a mesma regra de conexão do outro, mas é beta, então eu não tenho certeza. Pessoal, vamos liberar vocês agora para o coffee. São 8h20, a gente volta às 8h30, tudo bem? Se alguém quiser perguntar mais alguma coisinha, gruda aí lá fora lá e manda bala, senão a gente vai